Bom, bom dia. Eu vou começar apresentando hoje a sessão técnica sobre o S-Botics. Meu nome é João Chiavelli e vou dar só apenas uma introdução à plataforma, mostrar como ela funciona rapidamente, alguns comandos e apresentar um programa que eu tenho feito de um seguidor de linha, mais para mostrar ele funcionando e como ele funciona, ok? Essa vai ser a agenda que eu vou estar seguindo, dar uma introdução sobre a plataforma em si, qual que foram os objetivos que foram propostos para a criação dela, algumas características dela, programação em REDU, que é a linguagem que eu utilizo nela, algumas funções e funcionamentos da REDU. Eu vou dar uma conclusão básica e apresentar as diferenças. Criação. Ela foi criada com a ajuda desses colaboradores: Lucas Nascimento, Davi Neri, Thiago Ferreira, Francinaldo Almeida, Saulo Pontes e Érica Albuquerque, sobre a orientação da professora doutora Sara Sá, da IFRN. E nos laboratórios que ajudaram foram o Laika e o Natalnet Labs. São laboratórios de pesquisa e extensão, eles fazem bastante projetos de pesquisa, simplesmente nos editais mesmo. Detalhe para o Natalnet Labs, é da UFRJ. Não ficou apenas preso a só um instituto ou uma universidade só. Eles meio que se dividiram o trabalho, para não ter um trabalho focado em uma pessoa só uma pessoa pegar esse peso. Eu já listei alguns objetivos que eu percebi com a plataforma. Lá no site mesmo deles tem poucas coisas escritas sobre a plataforma em si, mas o que tem referente a ela eu pude pegar e colocar aqui para vocês verem. Um dos objetivos seria levar a robótica até a sua casa. O que isso quer dizer? Que ele é muito prático. A plataforma é muito leve, não é muito pesada, ela praticamente roda em qualquer PC, notebook. Então ela é muito prática com isso, fazendo com que todo mundo consiga ter essa experiência dentro de casa. Ser uma plataforma que simule a prova prática da OBR de nível 1 e 2. Ela é exclusivamente voltada para isso, tanto que as pistas são criadas meio que no molde da OBR para fazer essa simulação, tanto que vai ser utilizado na OBR mesmo. Praticar e até mesmo aprender sobre robótica de forma simples e sem custo, porque é uma plataforma grátis, todo mundo que entrar no site deles pode ir lá e baixar e vai poder estar testando. Igual eu disse, a linguagem S-Bot, ela é muito fácil, ela é bem prática e qualquer um que começa, até mesmo começando com a programação ou com robótica, vai conseguir se dar bem com ela. Características da plataforma. O robô lá pode ser programável em BlocksEDU, que é uma linguagem por blocos, você vai arrastando bloco a bloco, né? Tem o REDU, que é similar com o Portugal, eu vou estar mostrando e focado um pouco mais nele, nesse caso. E o C#. O C#, ele tanto você pode escrever direto nele, quanto quando você fazer em REDU, ele faz uma conversão automática. Aí fica a critério de cada um escolher a linguagem que mais se atrai. A plataforma é disponível para Windows 10 ou superior, sistema operacional Mac e o Linux 64 bits. Ele é feito por brasileiros, então ele é para brasileiros. Com isso, ele é totalmente em português, facilitando que qualquer um que fale português consiga ter esse acesso. Uma característica que eu vi e achei muito interessante foi na criação automática das pistas. Você tem tanto a criação manual quanto automática. Então ele vai gerando para meio que você não ter um percurso fixo. Então você gera automaticamente e coloca seu robô para fazer o teste e ver se ele realmente está conseguindo fazer a pista tranquilo. Percebo também que tem vários modelos diferentes. Se eu não estou muito enganado, são 5 modelos diferentes. Cada um tem a sua variação de, por exemplo, com empilhadeira e com alguns componentes a mais. E tem ele em forma básica. Lembrando que cada um tem uma quantidade de sensores diferentes que o outro. Sensores espalhados de formas diferentes também. E o que eu achei interessante é que eles têm peso. Então o peso influencia. Então você tem que sempre prestar atenção nisso. Porque para movimentar um robô mais pesado, precisa de mais força, né? Programação em REDU. Igual eu disse, ela é muito parecida com o Portugal, que é geralmente utilizado ali para ensinar lógica de programação, algoritmos,
bem a parte mais inicial, quando a pessoa está entrando nesse mundo de programação, geralmente utiliza-se o Portugal. E esse REDU é muito similar com ele. Tem algumas pequenas diferenças, são mais porque ele é mais voltado para uma prática, no caso, o controle do robô, mas que no geral é bem parecido e não foge muito. Então, para quem está iniciando, até mesmo para quem está iniciando nesse mundo de programação, começar nele é uma forma muito interessante de até mesmo aprender dele e ir subindo cada vez mais o degrau na dificuldade, né? Programas mais complexos. Algumas características do código em REDU. Todo programa deve conter, ser criterioso, deve, um início e um fim. Ele é onde você vai fazer os seus comandos, onde você vai colocar o que ele deve fazer, quando ele deve fazer e como ele deve fazer. No código, na linguagem REDU, temos várias estruturas. Tem estruturas condicionais, que são condições. Geralmente utilizado, por exemplo, em código C é o if. Nesse caso também é o C. Então, ele também trabalha dessa forma. Tem estruturas de repetições condicionais, que são enquanto. Ele não é preso só a alguma parte voltada à robótica, por exemplo, de controlar um robô. Ele tem várias funções que estão presentes em outras linguagens também, para você fazer esse controle do robô. Uma função que eu achei muito interessante, uma característica, né, é que ele pode conter tarefas. Tarefas, nesse caso, são funções. Você pode criar as funções antes do seu início e fim mesmo. Você cria suas funções, você pode chamar no seu código. Eu achei muito interessante para quando estiver fazendo códigos mais complexos, em vez de você ficar fazendo todas as vezes a repetição de uma parte, você cria uma função e fica chamando ela. Mas para indentação mesmo, fica muito mais fácil de entender o código futuramente, né? Aqui são algumas funções que a gente tem na linguagem REDU para fazer esse controle. Temos aqui diferentes formas. Tem, por exemplo, o escrever, que ele recebe uma coisa e precisa de outra. Uma coisa que a gente sempre deve prestar atenção é o quê? Essas características das funções. Por quê? Sempre ela vai ser de um tipo, ela vai ter um parâmetro e às vezes ela tem um retorno. Então a gente sempre vai estar tendo que prestar atenção em qual tipo, quantos parâmetros ela precisa para estar fazendo a sua função, onde que ela precisa estar fazendo essa função, e se for alguma função de leitura, se ela vai dar algum retorno, qual o tipo do retorno que ela vai ter e tudo mais. Então, aqui, por exemplo, na função escrever, são dois campos, então ela precisa de dois parâmetros. O primeiro parâmetro é um número, que seria o prompt de comando dele, em qual linha ele vai apresentar esse texto, e o texto propriamente dito. Então, cada função tem seus parâmetros, né? É uma coisa que deve ficar sempre atento e que no site mesmo deles eles têm uma lista bem grande mostrando todas elas e seus parâmetros, o seu tipo e se for no retorno como ela vai ser, como vai dar esse retorno com exemplos. E é bem interessante para quem tiver com dúvida sempre conferir ele lá, estiver programando sempre deixa ele aberto também na guia do seu browser para que tenha esse banco para ficar sempre avaliando qual seria a melhor função para cada coisa que você quer, cada função que você quer. Aqui eu coloquei algumas funções básicas que eu utilizei no programa que eu vou estar mostrando mais para frente, só para mostrar que ela é realmente muito parecida com o Portugal e mostrar como ela funciona. Nesse caso, a estrutura básica do programa é o quê? Igual eu disse, sempre tem que ter o início e o fim, e entre eles os comandos que você vai estar dando, o que você quer que ele faça. Lembrando que, se você for criar alguma variável ou alguma função, elas têm que ser antes do início do seu programa. Então, antes do início você declara todas as suas variáveis, declara faz todas as suas funções, para que daí você comece o seu programa, né? Aqui é um exemplo básico que geralmente o pessoal usa na programação, né, que é o Hello World, no caso Olá Mundo. Teria que fazer lá o início e o fim, e entre eles os seus comandos. Nesse caso, como é só escrever, então, escrever é a função. O primeiro parâmetro que você deve colocar é em qual linha você quer que ele escreva, e separando eles com vírgula, você escreve seu texto entre aspas, e ele vai estar apresentando esse texto no console. Aqui, mais uma vez, um programa básico, mas essa aqui é mais voltada agora para a parte de comando do robô.
Então eu coloquei aqui para ele ir para frente com a força de 100 e ele esperar 1000 milissegundos nessa função. O que isso quer dizer? Ele vai para frente durante 1000 milissegundos. Caso eu não colocasse esse espera, ele é meio que para controlar quanto tempo ele vai fazer a função acima dele. Então ele vai para frente durante 1000 milissegundos. Caso eu não coloque nenhum espera, só coloque a função ir para frente ou para trás ou rotacionar, qualquer uma dessas funções de movimento, ele vai fazer essa função durante 1000 milissegundos. Nesse caso eu coloquei 1000 milissegundos também, porém é que você pode controlar. Você tem que ser sempre maior do que zero, independente do tempo que vocês queiram. Lembrando que ele é em unidades de milissegundos. Né? Aqui é o exemplo de algumas funções de condicional, algumas funções condicionais, que é o se. Então, é o se, é bem parecido também com, sempre enfatizando isso, bem parecido com o Portugal, que a gente comumente vê em início de aprendizado de programação. Então, é o se, a condição entre parênteses, então, aí abre a chave, coloca os seus comandos que você quer que faça, que seja executado, e fecha as chaves. A única coisa de indentação que ele meio que pede que tenha isso é o abrir e fechar chaves para ele identificar quando começa e quando acaba essa condição, essa estrutura. Né? Por exemplo, pontos e vírgulas, vocês podem ver que no programa em si aqui ele não precisa e esses detalhes menores ele não cobra isso do programador. Então aqui eu fiz um exemplo bem simplesinho mesmo. Se isso for igual a isso, então ele vai escrever na linha 1 e isso é igual a isso. Foi mesmo só para mostrar como ele funciona e como você fazer esse programa. Aqui mais um exemplo, mas agora é de uma repetição condicional, que é o enquanto. Então, é bem parecido, vai mudar apenas a escrita aqui, né? Em vez de se vai ser um enquanto, a condição, entre parênteses novamente, e o farei, inicia-se os comandos dessa condição. Então, enquanto, no exemplo aqui, enquanto o sensor ultrassonoro de 1 for maior do que 50, ele vai para frente com a força de 100. Okay? E no final ele para. Aqui eu coloquei o seguidor de linha, eu vou apresentar para vocês no programa mesmo, vou mostrar como funciona para vocês criarem a pista, escolherem um robô e onde programar e como fazer ele funcionar. Então eu vou abrir o programa. Inicialmente quando você abre ele tem assim, ele é assim, né? Tem algumas configurações que você pode mexer, iniciar a simulação e algumas notícias. Eles sempre estão avisando aqui o que eles colocaram a mais, o que eles consertaram. Então é bom sempre ficar dando uma olhada aqui. Igual eu disse, ele é voltado para fazer a prova prática da OBR. Então, o formato das pistas geralmente vai vir em formato da OBR. Então, você pode ver que até é bem parecido. Primeiro, o que você deve fazer quando você quando você abre o aplicativo, o programa, é se conectar. Aqui já tem o meu e-mail, minha senha. Vou me conectar e dar um bem-vindo. A primeira coisa que você deve fazer é escolher a pista, como ela deve ser, como você quer que ela seja, e o seu robô. Isso você faz aqui em ajustes. Você clica. Inicialmente você escolhe o seu robô. Nesse caso, eu estou trabalhando com o robô 3, por preferência mesmo, porque eu achei ele um intermediário, tanto em peso, pode ver que aqui ele mostra o peso de cada um, mostra quantos sensores tem, onde eles estão localizados com essa imagem. E aqui você escolhe o seu atuador. Igual eu disse, você pode modificar. Lembrando que quando você coloca o atuador, o peso dele aumenta. Então isso vai interferir não só esteticamente, né? Aqui ele tem uma bela distribuição, tem bastante sensores, por isso eu peguei ele, mas para entender como funcionava, então eu peguei um que tinha bastante sensores para ter essa certeza de que tudo seria bem. Mas tem outros robôs diferentes, com pesos diferentes, pode ver que eles têm dois, se tirar o atuador ele fica só com um, só que, consequentemente, ele tem menos sensores também, então vai depender do que você está precisando, de como você pretende fazer a sua programação, então, nesse caso, eu escolhi o robô 3. Depois de escolher o robô, você deve montar a sua pista ou pedir que ele crie automaticamente. Como se faz isso? Você clica no maisinho, ele vai automaticamente gerar uma pista de acordo com essas suas condições que você propôs aqui do lado. O que é isso? É o grau de dificuldade. Quanto mais você colocar para a direita essa barra, mais difícil vai ser. Por exemplo,
Se eu criar aqui, pode ver que as retas são poucas curvas, curvas não tão acentuadas. Se eu aumentar a dificuldade para o máximo, por exemplo, ele já vai ter obstáculos nas retas, ele já vai ter algumas curvas diferentes. A dificuldade vai realmente aumentar. Então, isso você vai estar escolhendo de acordo com o que você quer, de acordo com o que você está testando. Obviamente que se você acabou de criar um projeto, você vai colocar numa mais simples para você ir testando o desenvolvimento do seu programa. Porém, você pode fazer isso manualmente também. Clicando aqui no canto, vou mostrar. Aqui nesse canto aqui, ó, em editar, você pode ver que aqui na pista tem um quadrado em azul. Esse quadrado em azul é onde você está editando. Você pode movimentar ele mesmo nas setinhas. E movimentando ele, você pode criar a pista de acordo com o que você queira. Então, você vai colocando aqui, por exemplo, o obstáculo que você quer. Aqui. E você vai colocando o obstáculo que você quer. Se você quer uma curva ou uma reta, aqui você vai estar rotacionando ela. Se for uma curva, ele vai estar rotacionando essa curva. E aqui em cima é o grau de dificuldade. Quanto maior for esse número, mais difícil seria essa curva. Então pode ver que ali que ele está sempre modificando a curva, né? Okay? Aqui você pode estar editando a imagem da pista e tudo mais, mas não vejo muita necessidade. E aqui nas ferramentas, nas engrenagens, você pode estar mexendo na parte avançada dele, que é o tempo, o nome, algumas características assim da pista. Nesse caso, eu vou criar uma não tão difícil para a gente testar o programa inicial. Eu vou pedir para ele gerar um automático. Esse daqui, pode ser? Pode ser esse. Depois que você escolheu o seu robô, escolheu a sua pista, você vai para a parte de programação, que é aqui nesse ícone, que é programação. Eu vou diminuir o tamanho da fonte. Aqui dentro do aplicativo, ele tem um tutorial aqui de funções, ele vai mostrar para vocês algumas funções que ele já tem aqui, mostrar como funciona, tudo mais, bem parecido com o site. Eu prefiro o site, porque lá ele mostra mais específico cada um. Eu prefiro por lá. Lembrando, aqui tem os seus programas. Clica que você pode estar alternando de um programa para outro. Sempre quando você for passar a sua programação, você deve salvar antes, no ícone de baixo. Salvando, você já vai em compartilhar e enviar. Compartilhar e enviar, ele já manda para o seu robô, você já pode estar começando a fazer a sua simulação. Aqui, apenas para mostrar mesmo, aqui você clica, você vai trocar a sua linguagem. Nesse caso, está em REDU, se eu clicar aqui no C#, ele vai para C#. Ele cria uma versão automática do seu programa nessa outra linguagem. Tem também a parte da programação em blocos. Ele não cria automático, você tem que fazer ele bem mais para bem no início de programação. Eu ainda prefiro o REDU, porque ele continua sendo simples, por mais que ele seja escrito, ele continua sendo simples. E eu vou estar colocando ele para rodar. Perceba que tem, por exemplo, quando eu estava aprendendo a mexer com a plataforma, eu não fiz sozinho, eu estava aprendendo junto com colegas, e cada um fez um programa. Pode ver que teve esse programa que foi bem mais simples, menor, mais fácil de entender, e teve esse outro programa que foi feito que é bem maior, com certa dificuldade maior de entender o que está acontecendo. Porém, ambos funcionam. A diferença é que cada um foi projetado a um robô diferente. Nesse caso, a gente vai testar esse, que é com o robô 3. Então, a gente salva, a gente compila e envia. Feito isso, você clica novamente fora. Para fazer essa movimentação de câmera, você tem tanto botões no teclado, quanto no seu mouse. Então, no seu mouse, você consegue fazer toda essa movimentação. Porém, tem nos dois. Vai dar preferência de cada um. Para você iniciar, clica aqui em cima, em testar a rotina. Quando você clicar, ele já vai começar. E vai estar rodando o tempo, ele vai automaticamente calculando a sua pontuação. E assim vai. Vou colocar para testar. Não vou esperar ele fazer todo o percurso, vou só o comecinho mesmo. Então, vocês verem que ele é muito preso com o real mesmo. Então ele funciona, ele é bem prático e fácil. Qualquer um que pegar e sentar um pouco para tentar aprender as suas funções, cada estrutura, vai conseguir fazer um circuito, vai conseguir fazer um programa que consiga até mesmo participar dessas provas. Então,
para quem vai realmente participar, que tem que estar inscrito, ele é uma ótima forma de fazer o teste do seu programa e conferir se ele está realmente funcionando. E até mesmo para testar os seus conhecimentos. É uma forma bem divertida de fazer isso. Não fica preso só aos compiladores normais. Então, é uma forma bem divertida de testar essa programação. E para você ver o console, que eu disse que ele escreve, não, você clica aqui embaixo nesse quadradinho aqui, ó. Ele vai estar sempre falando o que você pediu para ele escrever, vai estar sempre escrito aqui. Pode ver que o 3 está escrito na primeira linha. Então, quanto mais linha for para baixo, mais ele vai descendo aqui. Uma coisa interessante também é que você pode controlar esse robô de forma manual. Clicando em posição, aqui é a velocidade com que ele vai se movimentar, vou deixar ele meio alto. Você pode controlar ele e colocar ele direto na parte onde você quer, se você quer fazer alguma outra coisa, você quer testar alguma parte do seu programa específica, você não fica preso até ele chegar nessa parte, você pode levar ele até lá. Ok? Então, conclusões que eu tive utilizando essa plataforma, ele é prática e ela é fácil de utilizar. Essa linguagem é Redu, igual eu disse, ela é bem parecida com o Portugal. Dessa forma, ela se torna muito fácil de se entender, de pegar programas já feitos até mesmo de vídeo, que várias pessoas estão fazendo vídeo sobre ela. Você consegue entender muito bem o que ele está fazendo ali, sem ter grandes dificuldades assim. A versatilidade na criação de pistas, ele é bem fácil, igual eu mostrei para vocês. Ele é muito fácil nessa parte de edição de pista, então você não fica preso só ao que ele te dá. Você pode fazer a sua pista mesmo, sem problema nenhum. Ótimo para utilizar em salas de aulas, no aprendizado da lógica de programação e algoritmos. Igual eu disse, um dos objetivos muito prático para isso seria a pessoa que está iniciando nessa área de programação. Você consegue adquirir conhecimento com ele, porque ele é muito fácil de entender, então você consegue entender as lógicas de programação, como funciona, e algoritmos. Essa plataforma ela é muito fácil de ser colocada em sala de aula, por se tratar de mesmos conteúdos e de uma forma prática para o aluno. Então, é uma forma de motivar o aluno a aprender mais, buscar sempre mais sobre algoritmos. Sem contar que é uma forma de levar a robótica a qualquer lugar, sendo uma forma de popularização da robótica no país, atraindo assim cada vez mais pessoas para esta área que está cada vez mais presente na sociedade como em geral. Igual nós do PET mesmo fizemos aquele trabalho de extensão, no qual a gente teve que levar os robôs até as escolas para poder ensinar as pessoas, mostrar sobre robótica. Nesse caso, teria só que instalar esse simulador nos computadores e a facilidade disso, a possibilidade de abranger cada vez mais pessoas nessa área de robótica aumenta e muito. Aqui são as referências, o site mesmo do Sbotics. Aqui tem o site onde você pode baixar ele e onde tem todas esses tutoriais falando sobre cada função lá. Então é bem explicadinho. Então, quem tiver com alguma dúvida, é sempre bom olhar lá, que lá vai estar com certeza explicado a sua dúvida. E obrigado.